pessoal! Hoje o assunto é desidratação. Você consegue perceber quando o seu cãozinho está desidratado? Quando é o momento para procurar um atendimento veterinário? Hoje o vídeo é sobre isso. Meu nome é Sandra Mayumi Sugieda e hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto muito importante. Você sabe me informar quanto o seu cachorrinho consome de água por dia? Eu gostaria de falar a respeito da história da Bela. Ela é uma cachorrinha que ela tem um quadro hormonal. E eu descobri que ela tinha essa doença a partir da alteração de ingestão de água. Eu vou contar mais adiante a história dela, que vai esclarecer bastante dúvidas e pode ser até um quadro parecido com o que algum de vocês possa estar vivenciando no momento. Então, no meu dia a dia, eu estou atuando na medicina veterinária há mais de 20 anos. Então, é muito comum durante a anamnese, que são as perguntas que a gente faz durante a consulta, eu perguntar a respeito da ingestão de água. Quanto de água que o seu cãozinho está consumindo durante o dia? Isso é uma dúvida muito frequente, porque nem sempre vocês sabem me informar o valor normal, do cãozinho. Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo também. Então, por que hoje eu vim abordar esse assunto? Porque é muito importante, porque o sinal, o aumento de consumo diário de água, ele pode estar interligado com alguma doença. Então, quanto mais precoce você descobrir que tem uma alteração, mais rapidamente a gente consegue cuidar do seu cãozinho. Qual é o consumo diário de um cãozinho? Seriam 30 ml a cada meio quilo de peso, tá? Então, no caso da Amora, gente, a Amora é essa criancinha aqui, ó. A Amora, ela pesa 5 quilos. Então, o consumo de água dela é 150 ml por dia. No caso da Bela, ela pesa 12 quilos. Então, o consumo diário da Bela gira em torno de 360 ml. Com relação a esses valores, depois de 24 horas, você vai medir o volume que sobra nesse bebedouro e vai fazer essa medição durante 3, 5 dias, até uma semana, para você ter ideia de quanto que é o valor diário. Faz uma anotação, segunda, terça, quarta, quinta, e a gente vai trabalhar com uma média. Uma informação muito importante é se existe algum fator que faz com que o consumo de água pode estar aumentado naturalmente, ou seja, um dia muito quente, um dia de sol, no verão, o consumo de água tende a ser maior. Com relação também ao tipo de alimentação que o seu cachorrinho recebe, então se ele recebe ração ou alimento natural, por exemplo, o consumo de água vai ser diferente. Então na ração, animais que comem ração, eles têm consumo maior de água. A ração tem só 10% de umidade, em torno de 10%, então isso faz com que o consumo de água aumente. Se o seu cachorrinho é um cachorrinho que passeia bastante, é um cachorrinho que brinca muito, ele faz muito exercício, esse consumo de água também tende a aumentar. Então esses fatores são fatores considerados normais na rotina e não significam algo relacionado a alguma doença. A partir do momento que a gente percebe que o cãozinho ele pode estar sofrendo um quadro de perda, de líquido, seja através de vômito, diarreia, quadro urinário, faz com que esse organismo tende a compensar essa perda, ingerindo um volume maior de água. Então, significa que esse cãozinho ele pode começar a desenvolver um quadro de desidratação. A desidratação nós percebemos através de alguns sinais, esses sinais que vocês podem monitorar na sua casa mesmo.
Um deles seria o ressecamento das mucosas. Nós percebemos as gengivas mais ressecadas, seria o mais fácil de monitorar em casa. Eu vou pegar aqui, ó, a minha morinha, tá? Então, a morinha vai ser nossa modelo. A gengiva, a gente percebe que ela é úmida, né? Então, nos cães desidratados, a gengiva tende a ficar muito ressecada. E aí a gente nota que as mucosas ficam mais ressecadinhas, tá? Então, da gengivinha é mais fácil de perceber. Outro ponto que a gente monitora em casa seria a elasticidade da pele. Então, a elasticidade da pele a gente monitora assim. A gente eleva a pele e vai levar segundos, quase nenhum segundo para voltar. Em cães desidratados, essa elasticidade fica diminuída. Então volta bem mais lentinho, tá bom? Um fator também que a gente pode considerar, mas isso não são em todos os cães, né? Porque depende um pouquinho da raça. Alguns cães tendem a babar, né? Então, por exemplo, o Bulldog, o Boxer, são raças que babam mais, né? Com mais frequência. Então a baba, a saliva fica mais espessada. Então, isso também pode denotar um sinal de desidratação. Então, se você percebeu que o seu cão está tendo alguma perda, né, e ele se mantém desidratado, é hora de procurar o veterinário. É ele que vai pesquisar as causas e te dar uma orientação melhor. Então, se tiver que fazer exames, como ultrassom, exame de urina, exames de sangue, ele que vai fazer toda uma sequência para conseguir fechar esse diagnóstico. É lógico que existem quadros de desidratação decorrentes assim, de um quadro de gastroenterite por alimentação. Então o cãozinho vomita 1, 2 dias, ele fica desidratado, conforme o quadro ele vai se estabelecendo, vai voltando ao normal, aí o seu cãozinho também volta a se hidratar e fica saudável. Mas existem doenças crônicas, né? Essas doenças crônicas, os quadros mais crônicos, esses são os que a gente precisa realmente dar atenção redobrada, porque às vezes pode ser meio silencioso no começo. No caso, o cão com diabetes, ele apresenta marcantemente o consumo de água aumentado, né? Então o sintoma que o proprietário relata é essa ingestão aumentada. Então, às vezes, o potinho é encontrado vazio, a troca, né, do pote, o reabastecimento desse pote de água tem que ser em maior número durante o dia. E aí a família já percebe esse tipo de alteração e procura o veterinário. Mas às vezes a doença ela já está um pouco avançada. Então, às vezes, ao menor sinal, é importante que vocês procurem um atendimento. No caso da Bela, a Bela ela tem um quadro de hiperadrenocorticismo, é uma doença endócrina, né, que altera a ingestão de água, porque o cortisol, né, que é um hormônio, ele está muito aumentado. A Belinha, eu vou contar a história dela para que vocês consigam perceber a importância de monitorar o consumo de água. Ó, ela tá bebendo água, ó. Não foi nem treino, ela tem ali sempre um pote de água, tá? Eu sempre tenho cuidado de manter vários potes de água pela casa, porque é muito importante que ela consiga se manter hidratada. Ela, durante a madrugada, eu passei a ouvir ela bebendo água, eu, né, percebendo a ingestão mais acentuada, eu resolvi fazer uma glicemia, medir a glicose no sangue dela e deu normal. Então, foi a primeira doença que eu imaginei que ela podia ter, era o diabetes. E deu um valor bem normal de glicemia. Depois disso, ela teve um quadro, né, um comportamento de roubar 4 tilápias que estavam em cima da pia para que eu ia preparar. E aí eu fui fazer uma coisa, voltei, ela tinha roubado os 4 filés de tilápia. E ela passou mal, né? E no dia seguinte eu coloquei os exames de sangue, os exames
mais gerais, de fígado, função renal, né? E aí eu também agendei ultrassom. Foi aí que eu percebi que nos exames tinha algumas alterações, mas o que mais me ajudou a seguir um diagnóstico foi o ultrassom, que eu acabei constatando, né, nele que tinha um aumento das adrenais. Então, é uma alteração numa glândula, né, e que confere alteração na ingestão de água. Então, eu precisei ficar mais atenta a isso para poder investigar. Mandem um comentário se vocês tiverem dúvidas, ok? E procurem atendimento veterinário sempre que perceberem que o seu cãozinho pode estar desidratado. Até mais!